sabe o ponto, Fábio? É que assim, até puxando o tema assim, tudo na nossa vida tem um impacto. E aí eu tô até saindo do ramo de comunicação. Tudo na nossa vida tem um impacto. A partir do, lógico, se o engenheiro ir lá fazer uma ponte que deu algum cálculo errado, a ponte cai, você pode matar pessoas. Se algum médico pegar e trocar algum órgão lá, não sei o quê, também pode dar problema. A comunicação também impacta as pessoas. A sua maneira de se colocar impacta as pessoas. De passar as mensagens e tal. Exato, exato. Então, a maneira, por exemplo, que quando você chega num local já é uma forma de comunicar. Então, eu sei, por exemplo, a hora que Antes chega. mesmo de abrir a boca, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, tudo impacta. Quando é o nosso pessoal, quando é a nossa comunicação pessoal, a gente ainda consegue controlar, né? Falando de comunicação, a gente ainda consegue controlar. Agora, olha o poder que você tem de comunicar, por exemplo, a imagem de uma empresa ou de uma agência, ou dependente do tamanho que seja, você impacta vidas que estão ali empregadas. Então, seja, por exemplo, uma empresa que tem mais de 1.000 colaboradores. Cara, são mais de 1.000 famílias que são impactadas por algum tipo de mensagem errada que você passa. Isso numa primeira camada, né? Na primeira, Fora todos os stakeholders e tal. exato. Então, peraí. Então, os 1.000 colaboradores, aí tem lá um fornecedor que não pode mais comprar seu, que aí tem um cliente que não compra mais seu, e assim, você vai impactando, impactando, impactando. Então, assim, a responsabilidade também de quem trabalha com comunicação. Cara, pode ser uma mensagem, pode ser, não, é um postzinho que você Uma faz. vírgula, uma palavra, Já era. um elemento visual. Um elemento visual, não, eu não quero azul, eu quero rosa porque aí é mais legal o rosa. Cara, né, por que o rosa? Por quê? Tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então, é interessante isso, é muito interessante. Legal. Quando você falou que vamos sair da comunicação para falar meio de vida e tal, eu quase mudei o nome do podcast, né? De Communitalks para Vida Talks. Vida Filosofia Talks, Talks. gente, desculpa aí. Não, mas foi bem breve, a gente Obrigada. retomou o ponto aqui, mas sem problema também, obviamente. A gente falou aqui da polaridade, né? Dos setores e tal. Você já, então, provavelmente lidou, né? Com certeza, né? Na verdade, eu vou ter spoiler, eu já sei, já trabalhei com cada um. Então, Com mais de um conversa de setor. comadre aqui, gente. Com mais de um setor. Você lidou e lida, né? Com mais de um setor. Sim, sim. Como é que é essa transição, essa adequação, essa adaptação de setor para setor dentro da comunicação ou de agência, principalmente na sua área de eventos, assim como executivo de contas? O que geralmente se precisa fazer para adaptar, o que geralmente já é igual, entre aspas, né? E não precisa dar uma reformulada? Poucos exemplos principais, não precisa falar, se for falar cada coisa desse sentido, vai ficar aqui até Rapaz, amanhã, né? gente, pede pizza aí. Eu entendo que é um desafio. Eu entendo que, assim, a gente precisa. Cada empresa que a gente atende, independente do ramo, independente da função, independente, enfim, qualquer coisa que você faz, você tem que estudar muito a empresa. Então, até retomando um ponto, né, que eu falei aqui no começo do podcast. Quando você trabalha com comunicação, você precisa ser comunicação e entender do negócio que você trabalha. No caso, quem trabalha em agência tem que entender de muita coisa, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, você tem que entender um pouco de texto, você tem que entender um pouco de arte, você tem que entender um pouco de mídia e você tem que entender do cliente. Com certeza tem que entender do cliente. Essa troca de papel diário, é uma troca fácil? Gente, não vamos mentir. É uma troca difícil, né? Uma hora Virar essa chavinha para virar essa cada parte. chavinha. É muito difícil. Uma hora você tá falando ali, por exemplo, de uma indústria super técnica, etc, etc. Outra hora você tá falando de uma empresa que precisa vender lingerie no mercado. Uma hora você está fazendo um evento para uma empresa de tecnologia, outra hora para de agronegócio. Exato, exato. E é muito difícil isso. Então, assim, essa virada de chave é complexa. Mas talvez o que você consegue fazer muito isso, assim, você consegue entrar muito no seu dia a dia, é aquele famoso para 5 minutos e ler alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu preciso ter alguma ideia nova para me concentrar, etc., eu preciso parar 2 minutos e entrar no UOL. Algo mais fútil que isso, vamos falar a verdade? Não. Você precisa parar. Às vezes não só em um veículo, é em mais de um. Vai mais, né? Exato. Então, assim, você precisa parar, você precisa ler. Eu não tô falando, gente, o portal é ótimo, tem várias notícias, eu adoro lá. Mas você precisa parar e você precisa ler, você precisa escutar.
com atenção, né? E não modo automático também, É, modo né? automático, exato. E assim, cada mercado tem a sua exigência. Cada mercado tem um ponto diferente. Então, com certeza, um mercado mais técnico, ou uma empresa tecnologia, uma empresa de tecnologia, uma empresa do agro e uma empresa que vende lingerie, com certeza tem desafios diferentes. Com certeza, cada uma tem o seu desafio. O agro tem um momento, a empresa de tecnologia tem outro momento, a empresa que vende lingerie tem outro momento. E aí volta muito no ponto que eu comentei. A gente precisa entender não só a situação do mercado, a gente precisa entender o público. A pessoa que consome a tecnologia oferecida pela empresa, com certeza não é a mesma empresa. Não é a mesma pessoa que consome, por exemplo, o produto ali da empresa do agronegócio, produto ou serviço do agronegócio. E com certeza não é a mesma empresa que, não é a mesma pessoa que consome a lingerie. Pode ter ali, pode ser a mesma pessoa que compra nos três? Pode, gente. Não, também não é assim, né? Cada um tem a sua necessidade diferente. Mas você precisa entender o público. Às vezes, você, por exemplo, você, Fábio, você prefere gastar com outras coisas, um valor, investir algo um pouco mais e comprar outras coisas, investir menos com outras coisas. Isso é papel nosso, é isso que a gente precisa entender. E essa viradinha de chave, a gente precisa ler mais, entender mais, escutar mais. A gente precisa também escutar. O comunicador, ele fala muito, mas o problema nosso é que a gente escuta pouco. A gente precisa escutar mais. Então a gente precisa escutar mais programas, a gente precisa escutar, assistir mais programas. Ah, porque vou dar um exemplo aqui que a minha família quer me matar. Eu tô acompanhando 100% o pay-per-view do BBB. Gente, porque tá ruim esse ano, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se tem prova melhor de comunicação, isso eu aprendi com uma professora da faculdade. O BBB é uma prova ali, é uma lição de casa de merchandising. Todas as provas, todas as inserções, todas as ações de marca. Você, como comunicador, precisa consumir isso sim. Se é o que está sendo falado, precisa consumir isso sim. TikTok. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai estar assistindo isso aqui, odeia TikTok, Tem nunca viu. resistência. Com Dentro da área de certeza. comunicação. Dentro da área de comunicação. Cara, TikTok é uma das redes sociais mais influentes no mercado. Como que você vai virar as costas para isso? Como que você vai virar as costas, por exemplo, para um influenciador que faz uma dancinha lá no TikTok de 15 segundos e atinge 600 mil pessoas? Não tem Seu como. cliente pode até não precisar, né? O seu público até, o do cliente, né? Pode até não estar lá, mas você precisa fazer Com um estudo, certeza. né? Por mais que não use para o seu momento profissional, o momento do cliente, né? Pessoal, né? Tem que conhecer, né? Então, é outro grande desafio da área de comunicação, ou de qualquer sub-área da comunicação, né? Sim, É conhecer cada mídia, cada canal, cada coisa nova que surge, assim, porque a todo momento tem algo, né? com certeza. Surgindo. Então, ver assim, aquilo lá é tendência, é perene, é efêmero, como que vai durar, não vai durar, vai entrar pro meu dia a dia, vai, enfim, vai embora, não vai fazer mais nada. É muito difícil, Fábio. É muito difícil. E assim, a gente, e aí eu digo até como ser humano, até como pessoa, a gente vai para os canais, a gente consome aquilo que a gente tem mais afinidade. Então, por exemplo, meu irmão ama rock. Meu irmão é apaixonado por rock, conhece a história inteira de Pink Floyd, enfim, conhece tudo. Ele vai consumir o quê, por exemplo, ali no Spotify? Ele vai consumir mais a linha de Pink Floyd, ele vai consumir mais rock, ele vai entrar em fóruns de Pink Floyd. Sim, Tá bom, mas e, por exemplo, o funk brasileiro, que aí tá explodindo hoje, até por conta da ação da Anitta e tudo mais. Você vai virar as costas pra isso? Você precisa entender o que tá falando. Se tá fazendo sucesso, tem algum motivo. por mais que você tenha resistência, Com relutância, certeza, com não certeza. descartar aquilo, né? Não dá pra descartar. Então você precisa entender, qual que é o poder da figura da Anitta? Não é a Anitta que você gosta. Bom, qual que é o poder da figura do Ludmilla, por exemplo? Você Uhum. precisa entender mais. E quem que estuda comunicação, né? Quem é comunicólogo, quem é comunicador, quem, enfim, tá nesse papel, precisa estar aberto a tudo. Tudo bem, Débora, por exemplo, eu gosto muito de pop, eu adoro rock, mas você pode ter certeza que às vezes eu tô lá escutando um pagodinho pra entender o que que tá falando, por que a música tá fazendo tanto sucesso? Sim, Porque outras coisas também estão fazendo tanto sucesso. É isso que você precisa entender. O comunicador precisa estar aberto para conhecer todas as possibilidades e consumir o máximo de conteúdo que conseguir. Isso, quem gosta de estudar, quem gosta de ler, consegue ficar animado até estudando, pesquisando sobre o que não interessa tanto. cara, é demais, fala a verdade. Não é muito demais. É na hora que você. Eu lembro que eu estava estudando de um cliente. Eu estava estudando de um cliente, gente, defensivo biológico. Olha isso. Mega, mega, mega nichado. Quando que
eu ia ter contato com isso? Nunca, nunca. Minha família não trabalha com agro, Uhum. não tem contato, enfim, nunca. Nunca tive interesse, sei lá, por biologia, química e física, mas agora. Imagina, gente, vamos, há de convir comigo, né? Quem trabalha com comunicação tá longe de exatas, né? Tanto que primeira coisa que, não gosto de matemática, vou fazer jornalismo, não, vou fazer publicidade, eu vou trabalhar com matemática. Aí você entra na faculdade, gente, o que que tem? Economia. Eu lembro até hoje, eu tive um professor que falava, não, gente, a média é 11. Não, não tem como a média ser 11. Não, porque ninguém vai atingir nem 7. Eu tirei 7,5, mas tudo bem. Mas sabe, Aham. quem trabalhar finanças, cara, pesquisa, você vai fazer pesquisa lá, tem um monte de dado. Qualquer comunicador você pode ter certeza que foi para essa área porque não gostava de exatas. Mas veja bem, retomando um assunto. Quando a gente fui lá estudar defensivo, biológico, tal, cara, eu comecei a entender a ciência por trás daquilo era tão grande, tão grande, tão grande. Eu fiquei assim, gente. Eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas assim falando com a minha família só disso. Até uma hora que meu irmão falou: Nossa, tá, chega. Vira a página. Vai, bora, vamos, próximo assunto. Mas é tão cheio de coisa aquilo, é um assunto tão complexo e é incrível, é incrível. Quem gosta muito de estudar faz isso. Então, é importante você ir a fundo isso, porque toda hora que você começa a entender até matérias que são colocadas no mercado, falando, puta, isso aqui faz sentido. Não, cara, não faz sentido isso aqui nenhum. Opa, aqui é uma tendência de mercado. Ô, cliente, tudo bem, viu? Aqui eu tô vendo isso aqui, porque a gente não faz isso, isso aqui. Você vai criando pontes Sim, entre as coisas. E aí, essa virada de chave é importante, porque aí, conforme você vai criando, você vai entendendo do mercado, seja de cada cliente que você atua, ou seja dentro da empresa que você trabalha, ou que você presta consultoria, etc, etc, você vai conseguindo criar pontos e você vai entendendo até a sociedade que você tá. E aí, volta o ponto que eu comentei, né? Como a comunicação influencia a sociedade que a gente tá.